Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 27, de 180, Negócios, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 27. Negócios. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lucas, capítulo 2, versículo 49. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros nos estudos dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. São muitos raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da terra. Porquanto, semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas: Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Emmanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 27, que tem o título Negócios. Título este colocado por Emmanuel. E Emmanuel utilizou esta passagem, que foi anotada pelo discípulo Lucas, no seu capítulo 2, versículo 49. Foi quando, no Evangelho, está aqui anotado, e vou fazer um breve relato, é porque a família de Jesus, não é, vivia na cidade de Nazaré. E todos os anos a família ia até Jerusalém, quando se comemorava a Páscoa judaica. E Jesus, naquele ano, ele já tinha 12 anos.
E Maria, José e Jesus, então foram até Jerusalém. E eram inúmeras pessoas, né, que se deslocavam de uma cidade para ir para Jerusalém. E na volta, quando eles estavam já caminhando, e aí Maria deu falta de Jesus e procurou ali entre aqueles que caminhavam, né, que iam a pé ou de mula, né, de jegue, e não encontrou Jesus. Então eles voltaram. E diz as Escrituras que eles demoraram a encontrar Jesus 3 dias. E eles encontraram Jesus exatamente no templo. E Jesus estava conversando com os doutores da lei. Como diz o Evangelho, ele estava explicando coisas que eles não tinham pensado ainda. Estava ensinando, não é? Aqueles doutores da lei. E foi quando então Maria, a sua mãe, disse: Jesus, eu e seu pai estamos muito preocupados, não é, com você, porque nós não sabíamos onde você estava. E foi quando Jesus disse essa frase, desculpe. E então ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então esta foi a história que está no Evangelho. Então, negócios de meu pai. Veja bem o que Jesus estava se referindo. Estava falando do negócio, não é? Ou melhor, dos negócios do seu pai, que é Deus. E Emmanuel começa então a nos ensinar aqui esta lição. Ele afirma que o homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos interesses efêmeros. Então ele está afirmando que o homem do mundo, a preocupação dele está sempre voltada pelos negócios que têm interesses efêmeros. Efêmeros que são passageiros, não é? Interesses banais, podemos assim dizer, mas que para o homem do mundo é o mais importante, por isso ele dá mais importância naquilo. No segundo parágrafo, ele diz: alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Emmanuel está se referindo à bolsa de valores, não é? Pessoas que colocam todo o seu numerário ali e fica acompanhando diariamente a evolução das bolsas. Diz ainda: absorvem-se outros no estudo dos mercados. Então, assim como uns acompanham as bolsas, outros estão estudando como que processa, como que está evoluindo os mercados financeiros, naturalmente. Nesta outra parte, Emmanuel diz: os países têm negócios internos e externos. Ele está afirmando, não é? E diz ainda: nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Então, Emmanuel dá uma pequena descrição de que todos os países possuem negócios internos e externos, não é? E nos serviços que lhe dizem respeito, são maravilhosas essas atividades da inteligência, porque ativa muito a inteligência realmente. Mas ele diz assim: entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. Olha que colocação.
Então ele diz que, apesar dessa colocação respeitável e também legítima, todos esses movimentos da bolsa, dos negócios, não é? Que existem na vida cotidiana, são precários e transitórios. Precários porque eles não têm uma sustentação. E transitórios porque ele não dura muito, não é? Então, ele é volátil, ele vai e vem, ele não tem uma firmeza como o que nós vamos ver. Ele explica ainda o porquê que ele disse precários e transitórios. Ele diz assim: as bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. Então veja bem, a crise nas bolsas, por exemplo, e já aconteceu algumas vezes, e aí abala o mundo inteiro, não é? Então essas bolsas sofrem crises e o comércio também, de certa forma, muda completamente. E parece até ingrato. Parece ingrato por quê? Porque uma pessoa tinha milhões, por exemplo, e no outro dia já não tem mais nada, não é? Ela perde tudo. É muito interessante essa colocação de Emmanuel, porque a gente vê que o mundo, ele realmente é muito dinâmico, mas todos que trabalham com os negócios do mundo sempre estão muito atentos a essa questão, porque de um momento para outro muda tudo, não é? A declaração de um presidente, por exemplo, já muda os valores das bolsas e etc. Nesta outra parte, Emmanuel afirma: são muitos raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Então ele está afirmando que são poucos homens que se consagram aos interesses eternos. Diz ainda: frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Olha que interessante. Aí ele continua dizendo: só então quebram o esquecimento fatal. Então eles estão envolvidos, não é, com a dinâmica de ganhar dinheiro, de fazer negócios, do poder, não é, do mundo, e quando chega na velhice, quando o corpo já está para perecer, é que eles lembram disso, nós homens, né? É muito interessante essa colocação de Emmanuel. Me permita aqui também contar uma pequena história. No livro do Dr. Robert Niashik, ele fez a sua residência médica junto com no hospital, junto com pessoas em estado terminais. Pessoas que estavam, a maioria, com câncer, né, com outros tipos de doenças que já não tinha mais nenhum procedimento para ser feito, vamos dizer assim. E Dr. Roberto, ele foi conversar com as pessoas, esses pacientes. E diz ele que nenhum deles comentou de um negócio mal feito. Nenhum deles. Mas todos eles comentaram coisas semelhantes, que deveriam ter dedicado mais seu tempo à família, a ver seus filhos crescerem, seus netos crescerem, e ninguém se preocupou em dizer dos prejuízos que teve. Então veja bem o quanto é interessante a vida, não é? Porque às vezes a gente vê um pai trabalhando muito, e aí até precisa trabalhar muito para a sobrevivência da família,
Mas às vezes aquilo se torna uma obsessão pelo trabalho que deixa de estar com o filho, de buscar um filho na escola, não é? Ou no final de semana, para trabalhar. E é exatamente isso que Emmanuel está dizendo. Mas voltando na lição, então depois que Emmanuel disse isso, né, que frequentemente o homem só lembra dos interesses divinos quando ele está no final da vida. Então, ele fala assim, no entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Então, uma colocação muito direta, muito para que a gente possa realmente perceber, não é, qual é o sentido da vida, por que estamos aqui encarnados, não é? Então as bolsas de valores são importantes, todos os negócios são importantes, mas, como ele bem diz, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra. Porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Então, Deus, nosso Pai, espera que nós aqui encarnados estejamos preocupados com a nossa iluminação interna. E nossa iluminação interna significa nós melhorarmos interiormente no que se refere às nossas condutas, não é? Nossa forma de proceder junto às outras pessoas. É o ditado que Jesus, não é, do primeiro e segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então é essa colocação que Emmanuel faz com muita propriedade para que a gente possa despertar que a providência divina tem como a principal operação a nossa iluminação aqui na Terra. E nessa outra parte ele ainda continua dizendo, olha que interessante, Emmanuel diz assim, Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Então, Deus permitiu as transações no planeta para dois motivos. O primeiro, para que nós possamos aprender a fraternidade nas expressões da troca. Porque quando nós estamos fazendo negócio com outro país, não é? Nós estamos tendo a oportunidade de conversar com ela, ser fraterno, não é? E não somente pensar em coisas materiais, não é mesmo? Então, foi esse o sentido. E também deixou que processasse esses negócios terrenos para que nós descobríssemos qual é o maior negócio da Terra. Então, diante de todos esses negócios que geram a economia dos mundos, do nosso planeta, de todos os países, o que mais importa é exatamente ver qual é o nosso maior objetivo, o nosso maior negócio na Terra. Na conclusão, então, ele volta a falar da passagem de Jesus, que diz, eis porque o Mestre nos fala claramente, nas anotações de Lucas, não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então, ele utiliza a frase que Jesus colocou, ou seja, qual é a nossa
função aqui na Terra. Aqui nós viemos beber, comer, não é? Nos deliciar, comprar coisas, trabalhar. Tudo isso é importante. Mas o objetivo principal é exatamente o negócio de nosso Pai, que é a nossa iluminação interior. Foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo em próxima oportunidade para que nós possamos, mais uma vez, nos deliciar com este livro Caminho, Verdade e Vida. Fique com Deus.